Bom dia! A paz de Cristo e o amor de Maria estejam com vocês. Hoje chegamos no nosso 8º dia do jejum de Daniel e é com muita alegria que eu estou com uma convidada muito especial, é a minha filha, a Maria Eduarda. Seja muito bem-vinda, filha, e eu quero passar a palavra para você. Eu que agradeço por estar aqui, mãe, por ter me convidado. Bom dia, gente, tudo bem? Hoje a gente vai partilhar o Salmo 142 e para começar, a gente começar nosso dia, vamos começar fazendo uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo possa vir nos iluminar na nossa vida e no nosso dia. Amém. Amém. Agora vamos para o Salmo. Senhor, ouve a minha oração, pela vossa fidelidade, escutai a minha súplica. Atendei-me em vosso nome de justiça. Não entreis em juízo com o vosso servo, porque ninguém que viva, é justo diante de vós. O inimigo trama contra a minha vida. Ele me prostou por terra. Relegou-me para as trevas com os mortos. Desfalece-me o espírito dentro de mim. Gela-me no peito o coração. Lembro-me dos dias de outrora. Penso em tudo aquilo que fizestes. Reflito nas obras de vossas mãos. Estendo para vós os braços, minha alma, como terra seca, tem sede de vós. Apressai-vos em me atender, Senhor, pois estou a ponto de desfalecer. Não me oculteis a vossa face, para que não me torne como os que descem à sepultura. Fazei-me sentir logo a vossa bondade, porque ponho em vós a minha confiança. Mostrai-me o caminho que devo seguir, porque é para vós que se eleva a minha alma. Livrai-me, Senhor, de meus inimigos, porque é em vós que ponho a minha esperança. Ensinai-me a fazer vossa bondade, pois sois o meu Deus. Que vosso espírito de bondade me conduza pelo caminho reto. Por amor de vosso nome, Senhor, conservar-me a vida. Em nome de vossa clemência, livrai minha alma de suas angústias. Pela vossa bondade, destruí meus inimigos e exterminai todos os que me oprimem, pois eu sou servo do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Bom, meus irmãos, esse salmo é uma oração que a gente muitas vezes tenta buscar quando a gente está naqueles dias que a gente está mais fraco, que está mais, podemos usar a palavra sedento, assim, angustiado, precisando mesmo de ter uma conversa com Deus. E o jejum, ele muitas vezes coloca a gente nesse lugar, o lugar da verdade mesmo que a gente tem. Deus, ele não quer ver tipo a nossa máscara, ele quer ver a nossa verdade. Então a gente tem que, muitas vezes, sempre que a gente estiver tipo angustiado, realmente
fraco, a gente tem que buscar a Deus, porque Ele é o único que pode, assim, né? É o único que pode nos ajudar nesses momentos de angústia. Eu vou passar a palavra para minha mãe para ela completar. Perfeito, é isso mesmo, Duda. Esse salmo, meus irmãos, é um salmo de Davi, né? Davi estava muito angustiado, ele estava numa caverna sendo perseguido pelo rei Saul. E ali naquele momento ele fala, né, no primeiro ali versículo: Senhor, ouvi a minha oração, pela vossa fidelidade, escutai a minha súplica. Ali Davi, ele demonstra que ele está fraco naquele momento, ele está angustiado, mas ele não tem medo de pedir, ele não tem medo de suplicar a Deus para vir ao seu auxílio. E hoje eu queria deixar esse convite para você dentro do nosso jejum, nessa uma semana, né, que a gente tá fazendo, nessa primeira semana. Quantos desafios a gente tem enfrentado quando a gente está fazendo essa mortificação do nosso corpo físico, né? A gente percebe o quanto a gente é fraco. Eu falava com meu marido essa semana, com vontade de comer algumas coisas, eu falei, nossa, como a gente nem percebe o quanto a gente sente vontade, o quanto a gente come por gula, por falta de necessidade, né? Então, o quanto há uma fraqueza dentro de nós. Então, a gente aqui precisa entregar toda essa fraqueza para Deus, porque se não fosse por Ele, se não tivesse um propósito de oração por detrás de tudo isso, talvez a gente não teria força para resistir, né, aos alimentos, para resistir às situações que muitas vezes nos tiram do foco daquilo que Deus tem pra gente. Então aqui nesse primeiro versículo o salmista ele pede, né, ele entrega para Deus toda essa fraqueza e depois ele vai falar ali, o inimigo trama contra a minha vida, ele me prostrou por terra, desfalece-me o espírito dentro de mim, gela-me no peito o coração. Aqui ele reconhece a dor que ele está sentindo, a tristeza, o coração tá duro, o coração tá gelado, o coração não tá tendo esperança. E é algo que a gente precisa trabalhar muito nesse jejum, a esperança. Nós temos 3 virtudes: as virtudes da fé, a esperança e o amor. A esperança é quando eu tenho fé que algo maior está cuidando de tudo, e a esperança eu espero sem ver, né? A fé é algo que eu não consigo ver, mas eu acredito que vai me levar para o amor, e o amor é Deus, é aquele que é capaz de tirar essa angústia, de trazer paz para o nosso coração. E aqui ele ainda fala: estendo-me para vós os braços, minha alma, como terra árida, como terra seca, tem sede de vós. Isso daqui é a imagem central do nosso jejum, uma alma sedenta. A gente só não jejua por penitência, mas por sede, sede de sentido de vida, sede de alinhamento espiritual, sede de alinhamento emocional. Para quê? Para que haja em nós uma transformação interior. Estar aqui jejuando esse tempo todo, ir na missa, ir no grupo de oração e não ter uma mudança verdadeira, de nada adianta. Então aqui, quando ele clama, estendo para vós os braços como terra seca, que tem sede de vós. Então que aqui a gente possa entregar hoje para Jesus toda a sequidão, todas as misérias, tudo aquilo que está sendo revelado no teu coração, porque somente Ele é capaz de ser essa terra que molha e que faz gerar frutos. E a palavra de Deus precisa ser isso, ela precisa ser essa água que cai, que inunda o nosso coração e gera frutos, que gera transformação verdadeira. Como se realmente, mãe, fosse tipo uma planta, né? Que muitas vezes uma flor, você deixa ela até morrer, que é como se você estivesse, tipo, não buscando as coisas de Deus, e aí você vai morrendo por dentro, assim, de alma, né? Um modo de falar. E aí quando você começa a buscar as coisas de Deus, jejuando, rezando, jejuando assim, né? Fazendo jejum, indo na missa, Deus parece que é uma chuva, né? Que vai caindo e vai nos renascendo de novo, né? A gente vai renascendo de novo. Vai nos fortalecendo e fazendo com que a gente dê frutos novamente, né? Para que a gente vai passar por momentos de poda, né? Assim como as estações do ano, tem o verão, tem o inverno, tem o outono,
tem a primavera, mas a gente tem hora que vai viver esse deserto para depois a gente dar frutos também. É para isso que Deus nos criou. É bem isso, filha. Parabéns pela tua colocação. E aqui, o salmista também vai falar aqui, ó. Ensina-me a fazer vossa vontade, pois sois o meu Deus. Nesse momento de angústia, ele clama a presença de Deus e ele clama também para que Deus não o abandone, para que Deus possa conduzi-lo no caminho da retidão. Por isso a gente clama tanto, meus irmãos. Espírito Santo, fica comigo, fazei com que eu veja retamente todas as coisas. E ele continua, que vosso Espírito de bondade me conduza pelo caminho reto. Por amor de vosso nome, Senhor, conservai minha vida. Em nome de vossa clemência, livrai minha alma de suas angústias. Somente Deus, meus irmãos, é capaz de livrar nossa alma de toda angústia, porque pela vossa bondade ele destrói os nossos inimigos e extermina todos os que nos oprimem, pois somos seu servo. Jesus nos convidou, somos servos amados, filhos amados, que quando a gente dá o sim, é o Espírito Santo que vai conduzir para a missão que Deus tem para cada um de nós. E nesse dia em especial, enquanto nós rezávamos, enquanto a Duda ia lendo, algo que fica muito forte no meu coração é para que a gente possa ser um condutor de esperança na vida do outro ou até mesmo na nossa vida. Que a gente possa se entregar ao sobrenatural de Deus, porque às vezes somos muito racionais e a gente não consegue viver aquilo que é o extraordinário. E para ilustrar sobre isso, eu quero contar para vocês uma história de um alpinista, é um caso verídico, que ele foi escalar uma montanha e ele estava sozinho. E quando ele foi atravessar por entre uma pedra, uma rocha, caiu uma pedra sobre o braço dele. E aquela pedra aprisionou ele ali. E ele não tinha o celular, não funcionava, ele tinha só uma câmera fotográfica ali, o celular sem sinal e uma mochilinha nas costas. E ao ficar ali naquele movimento, ele ficou vários dias ali, ele não conseguia dormir, ele começou a perceber que a ajuda não iria chegar, que ele realmente iria morrer. Ele começou até a gravar um vídeo para a família dele se despedindo, porque ele viu que não teria mais solução. Porém, chegou ali num dos últimos momentos, se não me engano, são 5 dias que ele ficou, no último dia, ele dormiu, né? E ao dormir, ele teve uma experiência sobrenatural. Ele sonhou que ele estava correndo num parque e ele estava sem um dos braços e ele corria atrás de uma criança. E naquele momento ele sentiu tanta alegria no coração dele, aquilo trouxe tanta esperança, que ao acordar ele percebeu que ali não era o fim. E o que ele fez? Ele tinha uma faca na mochila e ele foi e amputou o próprio braço. E ali ele percebeu que se ele tentasse amputar o braço, teria a chance ou a possibilidade dele sair daquela situação. E assim ele fez. Ele caminhou um longo percurso, ele embrulhou um pano ali no braço e um casal salvou ele, né? Pegou ele. E hoje em dia ele anda pelo mundo dando pregações e palestras para falar que a gente tem que ter esperança, que ali não era o fim. E é isso que eu queria deixar para a gente hoje. Muitas vezes a gente se encontra numa situação, nesse momento de angústia, nessa caverna, assim como o salmista se encontrava, e a gente acha que aquilo é o fim. Só que quando a gente deixa Deus agir na nossa vida, quando a gente deixa Ele se revelar para nós, a gente percebe que se a gente não morreu, não chegou o fim. Ou seja, tem momentos que nós vamos precisar de pessoas para trazerem esperança para nós. Quantos de vocês aqui que estão fazendo jejum, que já chegaram nesse 8º dia, sente esse chamado de evangelização, de intercessão pelas pessoas que estão tão afastadas de Deus, e vocês vão ser essa voz. Mas tem pessoas que vocês vão levar esta voz, mas tem momentos que a gente também vai precisar receber esta voz. Então que a gente possa ser um condutor de esperança para as pessoas que estão sofrendo. Amém? Amém. Nesse momento, eu queria convidar vocês para a gente poder ir finalizando a partilha de hoje
e você ir entregando para Jesus agora. Que você possa, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, ou no seu período que você está fazendo, entregar para Jesus qual é a situação que você já não vê saída. Qual é a situação que você fala, Tamara, isso é impossível de acontecer. Porque o Deus que nós servimos é esse Deus do impossível. Às vezes a gente vai precisar passar por um movimento de conversão, esse movimento de abrir mão daquele homem velho, talvez às vezes de amputar, né, de forma simbólica, arrancar membros de nós que nos leva a pecar, que nos afasta daquilo que Deus tem para nós, para que a gente possa renascer. Vai ser necessário morrer esse homem velho, essa mulher velha. Talvez seja o nosso orgulho, a gente precisa entregar para Jesus. Talvez seja a nossa gula. Talvez seja a preguiça. Talvez seja a mentira. Você tem mentido para as pessoas que você ama. Às vezes você tem mentido para você mesmo. Vai entregando agora para Jesus aquilo que é o teu impossível. A tua preguiça, a tua falta de coragem. Vai colocando agora para Jesus, vai fazendo a tua súplica, vai falando, Senhor, eu te entrego agora. Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu estou doente, Senhor. Eu reconheço que sozinho eu não consigo. Venha ao meu auxílio. Espírito Santo, fica comigo nesse dia. Vai tocando o meu coração que está seco, vai tocando todas as células do meu corpo que estão sem esperança, que estão ressequidas. Venha, Espírito Santo, venha sobre mim, em nome de Jesus, Espírito Santo. Vai adentrando em cada coração, vai trazendo esperança, vai gerando vida. Vai gerando essa esperança de um tempo novo, de algo bom, porque o Senhor é um Deus de promessas, o Senhor tem muitas promessas. Ninguém sai de mãos vazias de um momento de oração. Vai entregando para Jesus. Venha, Espírito Santo, venha ao socorro de cada um desses teus filhos. Venha, Espírito Santo, visitando os corações que estão frios, machucados. Vai trazendo fogo novo, vai aquecendo esses corações. Venha, Espírito Santo, sobre a mente, pela nossa mente que às vezes tem mentido para nós, tem criado tantas historinhas na nossa cabeça, isso tem esquentado os nossos pensamentos. E hoje, Espírito Santo, eu peço, vai trazendo refrigério, vai trazendo paz, leveza para a nossa cabeça, porque a oração nos conecta com a verdade. E a verdade, meus irmãos, não é uma ideia, não é uma palavra, é uma pessoa. E a verdade é Jesus. E quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta, ela nos livra da escravidão, ela traz uma paz que excede todo o entendimento. E nessa manhã, meu irmão, eu quero proclamar que o Espírito Santo venha ao teu socorro, que ele possa derramar nessa manhã uma porção dobrada da sua unção, que você nesse momento sinta uma paz que há muito tempo você não tem sentido. Vem, Espírito Santo, derrama sobre cada um dos teus filhos amados a tua paz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Fica conosco nesse dia, Jesus. Nesse momento, eu quero te convidar a perguntar para o Espírito Santo, o que faremos hoje? Deixa o Espírito Santo conduzir o teu dia. Não tenha medo de suplicar, não tenha medo de entregar as suas angústias. Nesse dia eu queria deixar um propósito para vocês. Você quer complementar algo, filha? Não, mas você falou tudo também. Que realmente, quando a gente precisar e tal, tentar buscar mais a Deus, a Jesus, porque muitas vezes a gente vai lá, a gente tenta buscar tipo uma amiga, ou até nossos pais mesmo, não que eles não possam, né, contar, mas tentar também buscar Jesus, porque ele sempre também tá lá para sempre nos escutar, sempre para nos aconselhar. Então, buscar mais a Jesus quando precisar, ser mais próximo dele. Amém. E nessa busca, que a Duda falou de buscar Jesus, hoje eu queria deixar um propósito do dia para vocês.
Hoje é uma quinta-feira, então eu queria deixar um pedido para que você visitasse Jesus Eucarístico, que você vá 5 minutinhos, 10 minutinhos, no momento de intimidade, e você vai ficar em silêncio. Você não precisa dizer nada, você vai sentar lá, você vai, fazer a tua entrega, a tua oração, mas silenciar 10 minutinhos hoje na presença de Jesus Eucarístico. E deixa ele falar no teu coração. Jesus, ele quer falar com a gente, só que são tantos barulhos ao redor que a gente não silencia para ouvi-lo. Então, neste dia, eu te convido a fazer uma visita no Santíssimo. Nós temos irmãos evangélicos aqui também. Então, que você possa ir no templo rezar hoje, que você possa ir ali entregar nesse momento de silêncio para ouvir aquilo que Deus quer falar no teu coração. Amém? Amém. Estivemos e sempre estaremos servidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Muito obrigada, filha, pelo teu sim. Até o próximo. Até.